Boa tarde a todos. Hum, Obrigado por terem se inscrito e ter mostrado vontade de participar neste webinar. É sempre complicado enfrentar uma situação destas. Eu vou procurar hoje fazer uma abordagem um bocadinho mais positiva dos últimos relativamente a estes tempos que nós temos passado. Queria agradecer-vos então e boa tarde. Enfim, numa hora um bocado mais complicada, que isto depois do almoço é sempre complicado estar a ouvir pessoas a falar. Eu digo isto também por experiência própria quando estou desse lado. Vou tentar ser o mais ligeiro possível, não quero estar a estar aqui a carregar com temas muito técnicos ou com termos muito complicados, gostava que fosse um bocadinho mais ligeiro, vocês estejam à vontade para colocar questões. Estou a ver que no chat também já há bastante interatividade. E, portanto, antes de mais, já fiz os agradecimentos, queria também apresentar-me. A minha formação é de Engenharia do Ambiente, trabalho na APSER há 13 anos, já lá vai há algum tempo, já tive muitas funções. Neste momento, a minha função é de Business Developer na unidade de Climate Change. Alguns de vocês provavelmente já me conhecem, já vi aqui alguns nomes conhecidos. Para quem não conhece, pronto, ficam os contactos no final, se também tiverem à vontade para contactar alguma questão que vocês queiram levantar. Entretanto, pronto, eu tenho a câmara ligada também para vocês terem uma ideia de quem é que está a falar do outro lado, mas não vou ter a câmara ligada durante a apresentação, porque por vezes o sinal fica posto em causa. Assim sendo, e uma vez que já está praticamente na hora, eu vou dar início à apresentação. Depois, no final, vou deixar-vos algum tempo para vocês colocarem questões no caso de as quererem colocar. Pronto, e espero que isto seja útil para a vossa vida, porque esta apresentação não só vem trazer algumas constatações do que se passou a nível ambiental durante esta pandemia, aliás, é que também dar-vos umas deixas para tentarmos aproveitar a tudo aquilo que nós fomos aprendendo e guiados fomos escolhendo durante esta pandemia para aplicar na nossa vida dia a dia. Assim sendo, vamos então dar início à apresentação. Ora, a ideia aqui é falar, portanto, como o próprio nome indica, quais são as mudanças para a nossa vida que a Covid nos trouxe. Vamos, obviamente, focar-nos um bocadinho mais na parte ambiental, mas, obviamente, que melhorando o ambiente também melhoramos a nossa qualidade de vida. O que vou falar no início não são mais, e durante também a apresentação, muitas dos factos que eu vou apresentando são constatações que nós já fomos, quem acompanha, e muitas vezes não há muito, quando há muito tempo, realmente as notícias é das atividades mais comuns. Portanto, acredito que tenham sido banhados com imensa informação. Há muitos factos que nos foram alimentando, e eu vou focar-me naqueles factos que têm mais a ver com a parte ambiental. Assim sendo, alguns dos pontos que salientaram até momentos engraçados foi a libertação, no fundo, das cidades para os nossos amigos animais. Como diz aqui, afinal não somos os únicos habitantes deste planeta, porque realmente nós estamos, de uma maneira geral, estamos muito virados para a nossa vida e o que é a vida do ser humano, e de repente somos obrigados a trocar. Normalmente os animais são fechados e nós estamos em liberdade aqui a invertermos os papéis. Aliás, este tipo de observações têm sido feitas constantemente.
aliás, e nas redes sociais há imensos cartoons, imensas, enfim, frases enfim, observações engraçadas sobre este facto. Podemos ver aqui que os animais que eu estava a falar não são apenas os animais que se vêem habitualmente nas ruas, nossas ruas, como sendo os animais domésticos, os animais que são abandonados, mas aqui estamos a falar de animais selvagens. Ou seja, a atividade humana desceu tanto que permitiu aos animais selvagens que normalmente se mantenham longe deste rebuliço, permitiu que eles se aproximassem mais. E tem sido casos identificados em todo o mundo. Vemos aí os pinguins, que vou mostrar mais casos na África do Sul, javalis em França, os veados, aqui neste caso também se vêem veados na China, e veem como é que nos Estados Unidos, né, neste caso Nova Iorque, pode passar de uma rua que está completamente cheia normalmente para estar completamente vazia. Portanto, a pandemia trouxe uma mudança grande para as nossas vidas, não só do ponto de vista de saúde, mas também a nível de ambiente, fez-nos olhar as coisas de outra maneira. Pudemos constatar, e aqui estamos a falar do ponto de vista de monitorização científica, não é? Monitorização que os níveis de dióxido de azoto baixaram significativamente, basta ver estas comparações feitas pela Agência Espacial Europeia, como baixaram os níveis na Europa desde janeiro até março, e aqui do lado temos então do que diz respeito mais a Portugal, no espaço de 18 dias, vocês veem aqui a quantidade de emissões que se reduziram só com o facto de obrigar a parar, enfim, só um facto não, a Covid foi uma grande alteração, mas os impactos neste caso foram positivos para a redução da poluição atmosférica. Muitas das referências que eu vou fazer dizem respeito a notícias, deixo-vos sempre os links, portanto, quando este webinar ficar disponível, vocês vão poder rever esta informação, alguma informação que vos possa ter escapado, mas realmente a nível da biodiversidade, no caso dos animais, do caso da poluição atmosférica, houve efeitos muito positivos da questão que nos trouxeram este problema da pandemia do Covid-19. Aqui podemos ver que em Lisboa a redução da poluição chegou aos 80% no que diz respeito ao dióxido de azoto. Podemos continuar a ver que aqui, por exemplo, nas notícias, portanto, as emissões de gases poluentes do Funchal caiu drasticamente no caso do monóxido de carbono. A concentração de dióxido de azoto na Avenida da Liberdade é a mais baixa deste século. Portanto, estamos a atingir mínimos que nunca foram registados desde há muito tempo. E depois convido-vos também a ver este vídeo da CNBC, em que fazem um apanhado dos efeitos da Covid-19 na poluição, com algumas observações interessantes. Obviamente que ninguém desejaria que a Covid acontecesse e estamos ansiosos porque acabe. Se bem que, se repararem, isto tem aqui alguns dados que são vistos e são relatados neste vídeo, que cerca de 4,2 milhões de mortes por ano são atribuídas à poluição atmosférica. Com esta redução de poluição, o professor assistente Marshall Burke diz que cerca de 50 mil vidas foram poupadas com 2 meses de redução de poluição. Obviamente ninguém deseja que haja uma pandemia para resolver este problema, mas o que nos alerta é que depois de terminado o Covid, esta questão do Covid, deve ser dada alguma atenção ao facto de a poluição atmosférica realmente ter impacto na nossa saúde. Um bom exemplo também, no caso da China, mesmo antes da Covid, já muitos usavam proteção
de máscaras. Isto porque, se nós pensarmos de como é que era e como é que esperamos que não volte a acontecer na China a poluição, dá para perceber que eles, mesmo antes da Covid, já tinham necessidade de proteger-se, porque tinham noção que a poluição também trazia problemas de saúde. De uma maneira geral, realmente o impacto na poluição atmosférica foi positivo e realmente vê-se que, no caso da China, 25% graças por causa do novo coronavírus, e podem ver os exemplos de antes e depois, no caso das nossas cidades, depois do Covid entrar. Não consegui arranjar aqui as imagens, mas lembro-me de algumas imagens durante o início da pandemia, que mostravam imagens de Barcelona, de Madrid, de Paris, de Nova Iorque, antes do Covid e depois, e realmente a linha do horizonte era completamente diferente. Inclusive a Milão, com o horizonte limpo, conseguia-se ver os Alpes ao fundo, coisa que normalmente não era possível. Para além do impacto na poluição atmosférica, a poluição da água também teve o seu efeito. Com a paragem da atividade ativa e das locações de via aquática, ou seja, reduzindo as emissões de efluentes nas linhas da água e com a redução e de outras atividades que estão perto das vias hídricas, há uma redução da carga poluente, permite um assentamento da poluição e a renovação das linhas de água permite também que a água seja mais limpa e logo aí convida os peixes a virem para zonas em que normalmente não vinham, dada a poluição das águas. Ora, o efeito também do Covid também se fez sentir, desta vez o impacto não é tão positivo, fez sentir na crescente produção de resíduos contaminados no dia-a-dia. Eu digo no dia-a-dia porquê? Porque, pronto, agora temos tido alguns contactos com alguns clientes, nomeadamente na área dos serviços hospitalares, e obviamente houve um aumento de contaminantes decorrentes da epidemia do Covid. No entanto, como há menos pessoas a irem ao hospital por causa de outras doenças, não houve assim um crescimento tão exponencial como seria de esperar, não por causa da questão do Covid, mas por o decréscimo de ida ao médico por causa de outras razões que não o Covid. Como podemos ver aqui, se não houver uma gestão adequada dos resíduos, o ambiente vai sofrer com isto. Podemos ver aqui a quantidade de máscaras que foram encontradas, neste caso, na praia, e isto deixa-nos a pensar onde é que nós podemos ajudar nesse sentido. Onde é que podemos ajudar? É simples. É responder às chamadas de atenção que são feitas pelas entidades que gerem os resíduos. Podemos ver aqui nesta imagem, no caso da Algar, que dá alguns conselhos para a gestão adequada dos resíduos. Portanto, chama a atenção que os equipamentos que nós usamos como EPIs para o Covid não são recicláveis, devem ser colocados e devem ser considerados como lixo indiferenciado, devem ser colocados no lixo comum. Não devem ser colocados sacos no chão e nem montes ao lado dos contentores. Isto já era uma prática que devia ser cumprida no dia-a-dia. Agora, mais do que nunca, deve haver um cuidado adicional, porque nós estamos em casa e é assim, e é o desejável. Agora, bom, hoje é dia 4, a nossa economia está a abrir aos poucos, mas até agora nós tínhamos que ficar em casa. Alguns também deverão manter-se em casa, se não houver necessidade de deslocação para fora da mesma, mas há outras pessoas que desde o início que tiveram que manter a sua atividade.
e com isto refiro, por exemplo, às pessoas que estão nos serviços de limpeza, no serviço de recolha, no serviço de tratamento de águas residuais, e por isso, quanto mais pudermos fazer para ajudar essas pessoas a terem o seu trabalho feito em segurança, tanto melhor. Aqui, por exemplo, no caso da Valor Sul, lembro os trabalhadores todos os dias continuam a garantir a limpeza das ruas e tratamento dos nossos resíduos. Exatamente, era aquilo que eu referia, para não pormos em xeque a saúde dessas pessoas e para continuarmos a ter uma saúde pública o mais sã possível, devem-se seguir estas recomendações, que não são só da Algar, neste caso, ou do Valor Sul, da Lipor e muitas outras entidades que chamam a atenção sobre isso, porque estas pessoas estão pronto, para além daquelas que são uns verdadeiros heróis que estão na linha da frente no combate contra o Covid. Se não são estas pessoas, nós também não conseguiríamos ter água disponível, não conseguiríamos ter as ruas limpas, nem, em muitos casos que vou falar à frente, também ter alimentos na mesa quando estamos confinados nas nossas casas. Pensando nisto, o respeito por estas regras garante que não se põe em risco os trabalhadores dos serviços essenciais e o aumento do fluxo deste tipo de resíduos resultantes da pandemia recebe o tratamento adequado. Ora, neste exemplo que tem aqui, as associações das cidades e regiões para os recursos geridos sustentavelmente fizeram uma assinatura entre várias figuras públicas para consensualmente estabelecerem regras de gestão nos municípios no decorrer desta pandemia. Neste caso, se vocês forem a este site, vem inclusive a referência que o nosso Ministro do Ambiente e da Ação Climática assinou, 22 de março, também estas regras que se destinam principalmente a uma cuidada gestão dos resíduos, de fornecimento de água, energia, eletricidade, gás e os combustíveis e também o transporte. Desta maneira, no que diz respeito aos resíduos, há que ter atenção no que diz respeito a quem vive em casa, haver uma distinção clara do que é que são os resíduos de casas que estão sinalizadas com pessoas com Covid, ou aquelas que não tendo essa sinalização, têm de ter um cuidado, como aliás já deviam ter desde sempre. Portanto, o cuidado de separar aquilo que é separável, aquilo que é resultante da atividade de proteção da Covid deve ser gerido como um resíduo indiferenciado para manter então a segurança das pessoas nestas atividades e, obviamente, um serviço bem prestado à nossa sociedade. No que diz respeito aos recursos, obviamente nós devemos perceber, como diz aí o artigo que foi publicado no Jornal de Negócios, hoje em dia, para quem está em casa, todos os dias são fim de semana. Toda a família está em casa, todos consomem, lava-se mais as mãos, portanto também se consome mais água, mas infelizmente para algumas pessoas que não têm possibilidade, porque ou estão em layoff ou porque são até gerentes de alguns negócios que tiveram de fechar, o uso regrado dos recursos, como a água e a eletricidade, permite que também se consiga, em tempo de contenção financeira, tê-los disponíveis por muito mais tempo. Este é um hábito que, a meu ver, deve-se manter no futuro, porque o ambiente agradece. Facilita também o trabalho para aqueles que têm de arriscar a saúde para garantir que todos nós temos acesso a estes bens e qualidades, com qualidade, portanto, quem faz o serviço nos trabalhos nas estações de tratamento de águas, quem acompanha a produção elétrica para garantir que nós não temos cortes de energia, até mesmo, neste caso, a questão das pessoas que
fazem análises nos centros nas estações de tratamento de águas para aferir também qual é o impacto e fazer um alerta precoce na questão da detecção do Covid. Portanto, nós temos aqui que alguns dos hábitos que nós já tínhamos ambientais fossem agora um bocadinho mais reforçados e esperemos nós que se mantidos, uma vez que, e vamos ver mais para a frente, porque uma das preocupações que existe neste momento é, acabando este problema do Covid, voltamos ao mesmo ou vamos tentar adquirir os hábitos que foram disseminados e alguns bons hábitos que foram disseminados durante esta pandemia do Covid-19, durante a situação de emergência. Algumas das regras e conceitos que eram dados durante este confinamento e durante agora também a situação de calamidade, como podemos ver, segundo essas indicações da Direção-Geral de Saúde, é a nível da alimentação. Deve haver uma alimentação saudável nas crianças, reduzir os snacks, o sal, a questão do açúcar e da gordura, beber mais água e bebidas açucaradas, até porque nós temos indicação que uma dieta equilibrada e rica em vitaminas poderá facilitar a proteção relativamente ao Covid-19. Este tipo de alimentação, obviamente, que vai focalizar os nossos hábitos alimentares para os produtos naturais e frescos. E este cuidado também já devia existir, agora se calhar faz um enfoque maior, porque neste caso em particular, e as informações que nos foram veiculadas, o Covid consegue-se combater mais facilmente se houver enfim, falou-se da vitamina C, dos produtos naturais, a questão do grau de proteção que nós temos de ter, considerando os efeitos, a maneira de atuar do vírus. E tudo também nos leva ao buscar produtos naturais e frescos, e uma vez que também há alguma contenção no comércio, leva-nos a ir buscar estes recursos mais próximos e potenciar, inclusive, o abastecimento local. Pelo menos na minha família, aqui em casa, nós recorremos a um restaurante que também se teve de adaptar e que fornece frescos também na porta a porta. Nós, assim, em vez de recorrermos, se calhar, a alguns produtos frescos que vinham de outros países, estamos a recorrer, e nós temos disso a certeza, que esta pessoa que nos vem trazer produtos a casa, que recorre a produtos locais, produtos de boa qualidade e mais saudáveis. Isto também nos permitiu manter à tona, se calhar, muito comércio local, que de outra maneira podia estar em causa. Alerto só, a fotografia que eu apresento aqui diz respeito ao artigo que está aí indicado da visão. Obviamente que a fotografia não foi tirada para aquela área que diz mais respeito aos frescos, mas assim aproveita também para chamar a atenção que se calhar desta prateleira eu tirava poucos alimentos e recorria mais se calhar a dos produtos mais frescos, mais das verduras, a produtos mais naturais. Este recurso a produtos mais naturais chama-nos a atenção para que no futuro, quando terminada esta pandemia, nós mantenhamos este tipo de hábitos. Obviamente que o comércio, a globalização nunca vai desaparecer, mas o facto de nós, neste momento, criarmos laços com os nossos produtores e com o nosso comércio, poderá ajudar no futuro a sair mais facilmente desta crise,
e tornar, se calhar, como diz aqui o título, uma economia mais nossa. Já de alguns anos para cá, que há um incentivo grande à marca portuguesa, Portugal é nosso, produto Portugal, não vejo de todo, e antes pelo contrário, acho que os produtos nacionais têm muitas vezes melhor qualidade que os estrangeiros, por isso este é um apelo para que no final desta pandemia nós prossigamos a escolha por aquilo que é nosso, para incentivar mais o mercado local e um restabelecimento mais fácil da nossa economia. Depois, no que diz respeito à nossa limitação das deslocações, alguma vantagem que nós podemos ver com o Covid e provavelmente alguns benefícios que podemos ver daí tem a ver com a limitação das nossas deslocações. Ao não ser permitida a deslocação, como até agora foi feita na situação de emergência, reduziu-se, e como nós vimos no início, as emissões de CO2 significativamente. O que é que também criou, como também já falei anteriormente na questão da alimentar, foi um reajuste de todo o mercado que existe para, no caso dos restaurantes, por exemplo, a resposta, em vez de poder vender no balcão, fazer os takeaways e fazer serviços ao domicílio. O que é que acontece? Há uma restrição na deslocação, obriga-nos também, em muitos casos, como se vê, as pessoas a irem a pé ao comércio local, o que também promoveu o comércio local. Ao haver também uma redistribuição e um ajuste das redes de entrega das grandes distribuidoras e mesmo das grandes superfícies ou do comércio local, nós estamos a fazer também uma redução das emissões de CO2, porque o mesmo serviço, fazendo uma logística e fazendo uma rede de distribuição mais económica, consegue reduzir as emissões, conseguindo na mesma, fazendo satisfazer os clientes. Do ponto de vista para as empresas, nós também reparamos que a solidariedade que foi largamente conseguida durante esta pandemia também permite que as empresas, ao fazerem a partilha entre ajuda entre si, possam reunir as sinergias e beneficiar da racionalização e a utilização dos recursos. Nesta imagem, o que eu quero demonstrar com isto é que, por exemplo, se cada empresa utilizar os seus meios de transporte para vender, para deslocar aos seus clientes, seja por via de transporte, sei lá, marítimo, aéreo, terrestre, ou seja, para a venda, no caso da internacionalização, ou seja, no caso do transporte para os seus clientes, se nós recorrermos às sinergias locais e começarmos a usar entreajuda entre os próprios agentes económicos, nós poderemos conseguir daqui largas vantagens. Dou um exemplo, por exemplo, da questão da manutenção. Há hoje em dia serviços de manutenção que poderão ser de empresas de especialidade que poderão facilmente fazer serviços às várias empresas, em vez de cada empresa ter os seus serviços de manutenção, a questão das logísticas, a questão do conhecimento, a questão da energia. Por exemplo, temos aí o exemplo da zona industrial. Uma zona industrial, à partida, poderá ter mais sinergias de maneira a conseguir, com menores custos, por exemplo, tratar os resíduos, tratar as águas da zona industrial, as questões de fornecimento de energia, a questão da unidade e da entreajuda entre as empresas permite facilmente fazer economia de escala e reduzir, inclusive, também a pegada de carbono, neste caso, em forma de CO2, as emissões de CO2. Tem aqui as emissões de CO2 como exemplo, mas obviamente que isto também reduz as questões dos efluentes, a questão dos NOx, do dióxido de azoto, inclusive na questão da produção de eletricidade, muitas vezes
empresas que têm como subproduto a produção de vapor poderão gerar vapor para outras empresas. Isto cria sinergias e isto também, numa perspectiva muito de economia circular, poderá ser benéfico. Aí, por exemplo, tem o exemplo do comboio. Se vocês repararem um comboio de transporte de mercadoria e virem que cada vagão leva, sensivelmente, o que leva um caminhão de transporte, numa só ida o comboio substitui muitos caminhões de transporte, e isto tudo pode ser feito com uma sinergia de questões de logística e de recursos. Bons exemplos desta solidariedade temos no que, neste caso da pandemia, vimos com a questão dos ventiladores, com a questão dos produtos EPIs e produtos necessários para o rastreio, como sendo as aragatoas, a questão como vamos ver à frente das máscaras. Só pegando neste exemplo dos ventiladores, vejam como universidades, empresas, entidades particulares, privados mesmo, se juntaram e usaram todos os recursos que tinham à sua mão, e na entreajuda conseguiram desenvolver, neste caso, e neste artigo que veio da Universidade do Porto, vocês podem ver que temos 7 exemplos de projetos no que diz respeito à produção de ventiladores, tudo projetos nacionais, tudo projetos de colaboração, e que no final muitos resultarão muito provavelmente em produção de ventiladores que não só servirão para o mercado nacional, como também para o mercado internacional, obviamente fortalecendo a nossa economia. No caso das aragatoas, a mesma coisa. Houve adaptação de algumas empresas no sentido de poder então adaptar-se e criar e dar conta com uma necessidade que foi tida e que no futuro poderá ser mantida, e até como nós nos sistemas de gestão dizemos, a questão da gestão dos riscos e oportunidades. Houve aqui neste caso um bom olhar para as oportunidades que esta pandemia nos obrigou, mas o aproveitar estas oportunidades significam novas soluções, novos produtos, novos mercados. Aqui o exemplo das máscaras. Mais de 200 empresas têxteis disponíveis para produzir máscaras. O governo estimulou a adaptação, e Portugal vai receber, neste caso, as encomendas poderão vir, obviamente, neste caso, este tipo podiam vir de fora, mas muitas delas, estas empresas já são produtoras a nível nacional. Cá está uma oportunidade. O têxtil quer exportar 515 milhões de máscaras reutilizadas para a Europa. Portanto, uma situação de emergência gerou uma oportunidade e devemos agarrá-la, obviamente, a esta oportunidade. E dito isto, a pergunta que se nos coloca é o que é que vai acontecer a seguir. E isto também eu, como engenheiro do ambiente e que gosto muito de andar nas empresas, sou auditor e costumo andar pelas empresas no mundo empresarial e ver realmente que soluções é que são desenvolvidas pelo nosso tecido empresarial para resolver problemas ambientais. Pergunto-me mesmo se vamos voltar ao mesmo, ou se com isto vamos aprender algo novo e assumir hábitos que foram criados agora. O que eu vos tenho a dizer é que tudo isto vai depender de nós. Seja em casa, seja no trabalho, nós temos de fazer parte da mudança. Nós não podemos apenas esperar que as coisas mudem. Eu sou otimista por excelência e acho que as coisas vão mudar para melhor. A questão é, será que o planeta vai esperar para que todos tomemos o primeiro passo? Portanto, isto tem de ser uma ação concertada. Nós temos de tomar efetivamente alguns hábitos como correntes na nossa vida, e depois
desta pandemia, depois de hábitos que foram criados, o ideal seria não perdê-los e até promover alguns dos hábitos que foram sendo difundidos durante este período. Pode ser a nível da deslocação, dos meios de transporte. Eu pus este artigo aqui porque sempre houve e sempre me fizeram esta questão nas formações e mesmo nas auditorias, o que é que depende, o que é melhor, se é a energia elétrica, se é o combustível fóssil, porque a energia elétrica é utilizada em carros que são produzidos com baterias de lítio, que têm um impacto muito significativo. Este estudo foi feito na Europa, relativamente à questão do ciclo de vida dos carros elétricos, e que o impacto é supostamente 66% do dióxido de carbono menor do que se fosse a gás óleo. Portanto, no que se diz respeito, por exemplo, à eficiência dos equipamentos também, à questão das energias renováveis, à manutenção dos equipamentos, na questão da redução do consumo, a utilização de produtos biodegradáveis, a manutenção dos equipamentos, em vez de facilmente comprar vamos tentar mantê-los, tudo numa perspectiva de economia circular. O aluguer de serviços e equipamentos, isto também se refere não só às pessoas e também às organizações. Muitas vezes o recurso à especialização pode reduzir os custos da produção e reduz os impactos ambientais. A gestão dos resíduos, a questão das energias renováveis, a eficiência energética, tudo são questões que estão ao nosso alcance e que, se todos nós fizermos a nossa parte, tudo isto vai ser mais fácil de implementar e, mais uma vez, o planeta agradece. Nós que fizemos há dias, celebramos o Dia da Terra, e eu espero que na altura tenham pensado um bocadinho como foi visto no início. Nós não somos os únicos na Terra, e até digo mais, quer dizer, aqui a sobrevivência que está em causa não é da vida na Terra, mas sim a nossa, porque mesmo depois de nós acabarmos, eu acredito que a natureza arranja sempre maneira de recuperar, coisa que nós, se calhar, poderemos não conseguir. Há quem diga, inclusive, é que a questão do Covid advém do impacto que a nossa atividade e a nossa posição tem na natureza. Por isso também são assuntos que se devem refletir no futuro. Ora, como eu já fui falando na apresentação, há algumas soluções que se podem ser adquiridas e às vezes é difícil ver como é que nós podemos enquadrar essas soluções na nossa vida. Ora, por exemplo, vamos pensar na nossa vida do ponto de vista da economia circular, sendo indivíduos, sendo empresas. No caso das empresas, o recurso a matérias-primas recicladas, a reflexão dos nossos métodos produtivos, as melhores técnicas disponíveis, a questão como falámos, da solidariedade, a questão das parcerias, usando sinergias, vamos reduzir custos para e até aumentar a velocidade. Basta ver a questão da vacina, que tipicamente demora mais de um ano, e nós estamos a conseguir, o mundo científico juntou-se e trocou informação entre si, e nós muito provavelmente vamos conseguir os primeiros resultados, os primeiros ensaios até ao final do ano, o que é uma coisa estrondosa a nível de evolução da ciência. A questão do consumo local, que nós já falámos, o aumento da vida útil dos equipamentos e produtos, estando em casa, e já aconteceu aqui em casa, para evitar sair para comprar um produto novo ou um equipamento, nós recorrermos ao engenho e a situações alternativas para manter os equipamentos a funcionar durante mais tempo. Alguns exemplos de economia circular, a produção do vidro reciclado, porque além de haver este círculo virtuoso maior, pode haver mais ciclos pequeninos, ou seja, não precisamos chegar à reciclagem. Nós, com a reutilização, nem chegamos à reciclagem. Estamos só no quarto R, neste caso. Portanto, o pensamento de economia circular pode nos ajudar no dia-a-dia, e as empresas, como, por exemplo, aqui no que diz respeito às empresas em particular, a questão de instalações mais eficientes, a utilização de recursos
mesmo a entreajuda entre, como já vos falei, das zonas industriais, ou com, por exemplo, uma empresa que produza calor, pode gerar esse calor para locais, para povoações nas redondezas, reduzindo os consumos, a percentagem da reciclabilidade dos produtos, recurso ao mercado local, assim como as pessoas individuais. Temos o caso da incorporação de material em segunda mão, o aluguer ou leasing, as tecnologias de comunicação remota. Por exemplo, nós na AppCert temos feito auditorias remotas, online. Esta formação muito provavelmente reduziu a pegada carbónica, porque em vez das pessoas se dirigirem a um seminário, estão todas em casa sem gastar gasolina. Portanto, este é um bom exemplo da redução da pegada carbónica deste webinar. A pegada carbónica cá está. E também não se conseguia saber a pegada carbónica se nós não conhecemos o ciclo de vida. Portanto, a avaliação do ciclo de vida também é uma boa ferramenta para nós sabermos e aferirmos qual é o nosso impacto na natureza e o que é que nós podemos fazer para melhorar. Este é um pequeno diagrama em que mostra de fora para dentro as entradas e de dentro para fora as saídas num ciclo de vida, neste caso no setor têxtil, que é dos mais poluentes a nível internacional. Temos aqui também as indicações do que são os contributos para a pegada carbónica no ciclo de vida das empresas. Esta pegada vai-nos permitir também saber, juntando tudo numa única unidade, que é as emissões de CO2, vai-nos permitir também saber aquilo que nós podemos compensar, que é onde dizem os offsets. Portanto, a nossa pegada é tudo aquilo que emitimos, menos aquilo que nós fazemos compensação. São os chamados sumidores, ou ao plantar uma árvore, obviamente estamos a fazer com que a árvore retire o CO2 da atmosfera e nesse aspecto, a natureza agradece. A ideia, até a nível regulamentar, será o caminho para a neutralidade carbónica, para já, e depois no futuro, porque para já para a neutralidade carbónica vai ser necessário um grande trabalho. O roteiro para a neutralidade carbónica está definido para 2050, temos a neutralidade carbónica. Isto está regulamentado e o nosso país é signatário deste projeto. Portanto, temos aqui um bom estímulo com as medidas que nós tivemos durante esta pandemia. Se nós tivermos algum desses hábitos e o mantivermos, talvez consigamos mais rapidamente chegar lá. Se bem que a proporção deste efeito positivo que a pandemia teve na natureza, quando nós vimos no panorama maior do que são as alterações climáticas, vai ser necessário muito mais. E por isso também o meu apelo é que quem individualmente ou fazendo parte de uma organização possa fazer algo por isto. Todos os esforços são bem-vindos e todos agradecemos para que nós conseguimos ter uma melhor qualidade de vida, como o próprio nome da webinar indica. Mesmo as Nações Unidas, a nível internacional, já assumiram os Objetivos de Sustentabilidade. Podem ver no site das Nações Unidas ou no próprio site dos Objetivos para a Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável. Tem muitas indicações de soluções, tem vários projetos que podem ser considerados na evolução para uma economia mais sustentável. Na área que diz mais respeito à AppCert, a própria normalização vem dar indicações nesse sentido. Neste momento, se forem ao site da ISO, vão ver que muitas das normas têm indicação de quais são os objetivos para os quais trabalham. No caso da 14001, a implementação vai beneficiar tanto o objetivo 14 como o 15, que é a vida na terra e no mar, a pegada da água, a avaliação do ciclo de vida, o desenvolvimento sustentável das comunidades, a própria pegada de carbono. Estamos a falar de normas que foram desenvolvidas considerando as melhores técnicas disponíveis, as melhores soluções para que
ao implementar sistemas, incorporemos os procedimentos e as melhores práticas para conseguir chegar lá mais rapidamente. Como se costuma dizer, não é? Para que inventar o que já está inventado? Se existem efetivamente bons exemplos e já há pessoas que têm experiência nessa área, ao incorporar esses conhecimentos nos sistemas de gestão e nestas normas, poderão mais facilmente facilitar o caminho para outras pessoas sem ser necessário passar pelos mesmos erros. Isto leva-nos, portanto, ao fim desta apresentação, mas tal como comecei, queria também deixar-vos aqui, então, um bocadinho da natureza no nosso dia-a-dia, coisa que não é muito normal. Pronto, e já agora, para mostrar também um bocadinho da atividade que a AppSec tem feito nestes últimos tempos, tudo online, mas nós não deixámos de fazer a nossa atividade, temos feito auditorias, temos feito formação, portanto, estejam à vontade para nos contactar. Eu tenho dado algumas formações, algumas destas, há muitas outras que eu, inclusive, vou participar como formando, e, portanto, estejam à vontade para nos contactar para qualquer ajuda que vocês possam necessitar. Muito obrigado e muita saúde e tudo corra pelo melhor para vocês. Deus e boa tarde.